Oi, maravilhosa, como que você tá? No vídeo de hoje a gente vai aprender a lotar a sua caixinha de perguntas, hein? A sua ou do seu cliente, enfim, a caixinha de perguntas que você quer que bombe aí nos seus stories. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que ser muito prática, né? Eu sou uma pessoa muito prática, então a gente tem que ser prática e realista e pensar que assim, só jogar consultoria grátis como os maiores players, né? A Lara, que tá aqui atrás de mim, o Ícaro, o Ítalo, enfim, só colocar consultoria grátis ou bora lá, não dá para fazer isso enquanto a gente não tem o tamanho deles, né? Eles conseguem fazer isso, só jogar uma caixinha de perguntas ali e ter milhares e milhares de perguntas mesmo, né? Milhares de interações ali, porque eles já trabalham com as redes sociais, já tem um nome muito grande, tá? Então eles já trabalham há muito tempo com isso, já estão há muito tempo no mercado e conseguem só jogar a caixinha de pergunta. Mas nós, meros mortais, não podemos simplesmente copiar essa mesma estratégia, tá? Quando a gente tiver o tamanho deles, sim, né? Espero que esse dia chegue para todas nós, mas enquanto isso a gente tem que ser mais ali estratégica, tá? Então, como que você vai fazer isso? Como que você vai receber caixinha de perguntas quando você receber perguntas, desculpa, na sua caixinha quando você ainda tem poucos seguidores? Então, primeiro de tudo, como eu falei, não jogue somente uma caixinha ali do nada, tá? A pessoa vai falar, putz, o que eu vou perguntar? Será que eu vou falar oi, tudo bem, né? A pessoa fica meio travada, ela não sabe exatamente o que perguntar. Então, você vai introduzir o assunto primeiro. Então, se você quer falar sobre linha editorial, por exemplo, se você quer falar sobre isso, sobre esse tema, você vai explicar um pouquinho, você vai mostrar alguns exemplos, você vai introduzir o tema e aí depois disso você abre uma caixinha. Fala, gente, ficou mais alguma dúvida sobre linha editorial? Me manda aqui na caixinha pra gente conversar, pra eu te ajudar. Então, você vai fazer isso tanto no seu perfil, tá? Quanto no perfil do seu cliente. Vamos supor que seu cliente é dentista e hoje ele quer falar de escovação para crianças, tá? Então ele vai falar da higiene bucal para crianças. Então você vai orientá-lo a primeiro introduzir o assunto. Nossa, meus filhos aqui em casa, meu Deus, como era difícil fazer eles escovarem o dente direitinho, né? E aí na sua casa também é assim? Você pode começar com uma enquete, tá? Então você prende a atenção daquela pessoa, faz alguma coisa que prenda a atenção dela, tá? Nessa sequência de stories. Então você traz um assunto interessante, um assunto do interesse dela e faz com que ela preste atenção, tá? Então você vai ali conversar com esse seguidor, tá? Com quem tá te assistindo. Por quê? Porque os stories foram feitos para gerar conexão, né? Pra gente ver um pouquinho dos bastidores da vida daquela pessoa, dos bastidores do trabalho. Então a gente vai levar como se fosse uma conversa, tá? Então pensa quando você conversa com alguém, você chega e fala, me faz uma pergunta? Não, né? Você primeiro introduz o assunto, fala, oi, tudo bom? Vamos conversar sobre tal coisa? O que você acha, né? Eu tenho essa experiência aqui, e você? Então é uma troca, tá? É uma conversa. Então, no caso ali do seu cliente dentista, ele vai contar um caso ali, por exemplo, que acontece na casa dele, vai perguntar, né? Pode pôr uma enquete, isso faz com que a pessoa preste atenção, já comece a interagir, e aí ela continua ali assistindo a sequência. Então, depois que ele perguntou se aí na sua casa também é difícil fazer as crianças escovarem o dente, falou, ó, eu tenho algumas técnicas aqui que eu uso aqui em casa, e pode postar um checklist, e aí a pessoa vai falar, putz, interessante. Ah, mas me faltou alguma coisa aqui, essa informação do checklist aqui não entendi direito. Então, depois que ele postou esse checklist, que ele já deu várias informações, já introduziu o tema, ele pode abrir uma caixinha. Falar, espero que essa informação tenha te ajudado, mas se você ficou com alguma dúvida, se você continua com alguma dúvida sobre isso, vou abrir aqui uma caixinha pra gente conversar, então, sobre a higiene bucal das crianças, tá? Então, me manda aqui sua dúvida. Pronto, já ficou muito mais claro, tá? Então você tem que introduzir o assunto, tá? E na hora de responder a caixinha de perguntas, tem duas coisas que a gente tem que prestar atenção. Primeiro é variar os formatos, então não fazer somente caixinha respondida por texto, porque isso pode cansar e a pessoa fica naquele automático, só vai pulando, pulando, pulando. Mas se de repente ela tá pulando e aparece você falando, ela fala, opa, então isso chama a atenção dela, tá? Então você pode variar os formatos, pode e deve, tá? Recomendo que você varie. Então, responde umas 5 em formato de texto, depois você responde mais 4 falando, aí depois você posta uma foto exemplificando, enfim, vai variando ali o formato das respostas,
tá? E outra coisa muito importante também é variar as respostas em si as perguntas, desculpa, que você está respondendo, tá? Então, quando você começa a receber várias perguntas, você vai ver que nem todas vão ser sobre aquele tema que você sugeriu. Então, você falou sobre educação, a escovação nas crianças, né? Higiene bucal, escovar os dentes, enfim. Então, você tá falando sobre isso, mas às vezes tem uma pessoa que perguntou sobre outra coisa. Tudo bem, tá? É legal também variar. Às vezes ela perguntou alguma coisa sobre você, então você também vai responder alguns temas pessoais que apareceram ali, tá bom? E se não for o caso, se realmente todo mundo perguntou, só fez perguntas profissionais, né? Perguntou sobre o seu trabalho, tudo bem, responde ali, por exemplo, meia dúzia de caixinha, aí depois você posta uma foto, mostra um momento do seu dia. Então não responde todas as caixinhas de uma vez para não cansar quem está assistindo e para dar uma variada ali no conteúdo, tá bom? E outra coisa também importante é lembrar que quando você está respondendo a caixinha, você não está respondendo aquela pessoa especificamente. Não é como se fosse o direct, né? Não é uma interação 1 a 1. Você está postando nos stories. Então tem várias pessoas assistindo, tá? Então você vai responder de uma forma que seja para todo mundo e não só uma pergunta muito específica. Você vai escolher perguntas que ajudem mais pessoas, tá? Se for o caso de uma pergunta muito específica, você pode até responder pelo direct, tá bom? Mas a ideia dos stories é que seja uma pergunta que ajude mais pessoas, ajude quem está assistindo, tá? Até por isso que ela é compartilhada nos stories. E outra coisa também para se lembrar é para você responder a caixinha de uma forma assim mais dinâmica. Então, quando você responde, você gera ali uma curiosidade. Então, você falou, por exemplo, da linha editorial. A linha editorial... Por exemplo, recebeu uma pergunta assim: o que é linha editorial? Aí você vai falar, são os 3 temas que você aborda no seu perfil. Inclusive, esse foi o primeiro produto que eu vendi. Eu acho que é muito assim, fácil de definir esse produto ali quando você é social media, uma das primeiras coisas que você aprende na profissão. Percebe que você deu uma resposta ali mais interativa, mais dinâmica, ou seja, as pessoas estão lendo e elas estão ficando curiosas para saberem. Então, se você presta serviço de social media e você responde dessa forma, a pessoa vai falar: putz, você faz linha editorial? Eu queria fazer uma, então, por favor. Né? Então, você gera curiosidade, tá? Então, você gera essa interação com a caixinha. Então, o legal da caixinha de perguntas é que, além de te dar muitas ideias de conteúdo, né, para o seu perfil, ideias realmente que a sua audiência tem interesse, ideias relevantes para o seu público, ela também permite que você faça uma venda ali mais de uma forma mais discreta, você gere curiosidade sobre o seu trabalho e, consequentemente, tenha vendas, porque você explicou o que é e colocou ali o seu serviço no meio da resposta, tá? Então, isso é uma forma bem legal de responder a caixinha de perguntas. Só que você também vai fazer isso por muito tempo, tá? Eu fiquei mais ou menos, não vou lembrar agora, mas mais de 3 meses, com certeza, respondendo caixinha de perguntas eu mesma até eu começar a receber algumas perguntas. E mesmo hoje, se eu quero falar sobre algum tema específico que eu não recebi na caixinha, eu vou lá e eu mesma me mando a pergunta e respondo, né? Porque é o meu conhecimento, então não tem nada de errado em você mesma mandar perguntas na sua caixinha, tá? Você pode mandar porque você quer falar sobre aquele tema, mas ninguém te perguntou ainda, tá? Então você vai lá e aproveita a caixinha para responder, ok? Então faça isso, mas faça constantemente, tá? Seja constante, é a chave do sucesso no Instagram, independente da ferramenta que você usa, e não seria diferente na caixinha de perguntas, tá? Ela demanda constância. Se ficar alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui nos comentários, por favor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e espero que você e os seus clientes recebam muitas perguntas na caixinha.